Olá, Liege! Final de semana bom para o futebol mineiro, à exceção do Betim, que tropeçou diante do Santa Cruz. Né? Mas o Betim vinha se arrastando, problemas na justiça, essa coisa toda. Agora, o Cruzeiro segue firme, cumprindo o seu papel. Né? Ele está ganhando o Campeonato Brasileiro agora naquela situação assim, a conta-gotas. Né? Bota a mão na taça hoje, amanhã pega mais um pouquinho da taça. Tá assim, né? A conclusão será daqui a pouco, porque não há como alguém passar o Cruzeiro. E o Atlético vai se preparando e teve um treino contra o Náutico. Mas um treino bom. Eu gosto de ver uma equipe, quando é superior, a entrar em campo e mostrar vontade de fazer gols, de desenvolver. Tudo tranquilo? Sossegado. E o nosso especializado? Bom, o basquete nós tivemos esse final de semana, a última rodada da fase de classificação da Campeonato Brasileiro Sub-22. E definiram-se os 8 classificados para a próxima fase, sendo que 2 são mineiros, o Ginástico e o Minas. O grupo A vai ter Flamengo, Pinheiros, São José e Bauru. O Bauru, inclusive, volta a jogar com o time que joga o NBB, porque o time é todo novo, abaixo de 22 anos. E no grupo B, 2 mineiros, Minas e Ginástico, Ceará e Distrito Federal. No vôlei que a coisa complicou de um lado e tá boa do outro. Tá boa no masculino. Complica daqui, conserta de lá. O Cruzeiro é o líder. O campeonato para por causa da Copa do Mundo do Japão. O campeonato para, o Cruzeiro é o líder do masculino. O Minas é o 6º colocado, apesar da derrota de 3-0 para o Maringá no final de semana. E no feminino, Praia é o 4º colocado. Pena que o feminino do Minas é o último colocado. Pois é. Gerson, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo, calma. Olha aqui, antes da gente falar do futebol mineiro, antes da gente voltar aí para Atlético, Cruzeiro e América, e o Neymar, hein? A seleção brasileira muito preocupada com o tal do Diego. Né? Pois é. Diego Costa. Diego Costa. Preocupada com o Diego Costa. No entanto, a Espanha se encanta com o Neymar. Que coisa interessante. Né? Os jornais da Espanha ontem diziam o seguinte, que quem veio para andar no carro estava puxando o carro, ou seja, o Neymar, que era para fazer parte e integrar o grupo do Barcelona, é quem vem puxando a fila. E eu acho desnecessário esse tipo de discussão com relação ao Diego Costa. Para mim é um jogador extremamente limitado. A gente sabe que a Espanha realmente vive uma escassez tremenda de centroavante. O Fernando Torres não joga bem há muitos anos. E o jogador, o Soldado também foi comprado a peso de ouro pelo Tottenham e vem fazendo uma temporada ruim. Ou seja, é uma maneira de repente acrescentar um valor no time da Espanha. Mas eu acho que ele não tem bola para brigar. A escolha dele, olhando pelo lado pessoal, inclusive eu acho que foi muito coerente, porque ele não tem bola para jogar na seleção brasileira como titular. Eu tenho uma opinião disso, que é o seguinte: sim, a Espanha aproveitou o mau momento dos adversários para ganhar as coisas. Ela não tem esse futebol todo. Não, eu continuo achando que a Espanha é um grande time. Mas eu acho que agora vai chegar no ponto em que as outras seleções chegaram. Aí falar em imbatível, e o Cruzeiro? Bom, o Cruzeiro segue a baita da vitória ontem, porque foi dentro da Vila Belmiro. E eu acho o seguinte: uma vitória em 6 jogos, o título está na mão. Está na mão. Acabou. Mas é bom. Você falou que botou a mão um pouquinho, não botou um dedo, botou depois o outro, depois o outro. Daqui a pouco está com 5. Eu já penso até um pouco diferente do Ivan. Eu acho que se o Cruzeiro parasse de jogar o campeonato, eu era campeão. Porque os adversários. A grande verdade é que. E é o que a gente vem falando, não tem time. O campeonato está tão equilibrado que um ganha um jogo, empatam 2 e ganha mais um. E o Cruzeiro está muito longe. Segue não tem ganhando. os Equilibrado adversários do Cruzeiro para baixo. Equilibrado é o seguinte: a grande verdade é que quando a gente pega o que cada time já jogou de melhor nesse campeonato, o Corinthians, o Inter, o Botafogo, o Atlético Paranaense, a gente nota que realmente não tem um adversário que possa chegar perto do Cruzeiro. Talvez o que a gente, inclusive nos bastidores, conversava é o seguinte: o Atlético chegou a mostrar em algum momento um bom futebol,
mas já estava muito para trás, ou seja, não tem adversário para o Cruzeiro. Era para ser um campeonato entre Atlético e Cruzeiro só. Mas tem uma coisa que eu acho interessante. Primeiro, que para o futebol mineiro é muito bom ter o campeão da Libertadores e ter o campeão brasileiro. Isso para não falar no título mundial que o Atlético vai disputar, que ele está entre aquelas equipes melhores do mundo. Isso para o futebol mineiro é muito importante. Por isso que eu torço para que o América também suba para a primeira divisão, porque nós teremos aí um ano maravilhoso. Agora, o que eu vejo, a vantagem do Cruzeiro ganhar logo esse título é programar o próximo ano. Exatamente. Quanto mais cedo o Cruzeiro pontuar e consolidar esse título, ele pode programar Libertadores, ele pode programar venda, compra de jogadores. Eu acho que nesse aspecto é bom mesmo ganhar antes e ter esse tempo. Só tem uma coisa que ninguém está falando, é o seguinte. O Cruzeiro chegou nesse ponto por quê? Primeira coisa, o Marcelo veio para montar um time para o ano que vem. Só que deixaram que ele pegasse as peças e encaixasse, fizesse um time que se encaixasse. Ou seja, o Marcelo montou um time e surpreendeu já esse ano. E, na verdade, o Campeonato Mineiro foi para o Cruzeiro uma pré-temporada. E com relação a talvez, Ivan, as pessoas não tenham esse conhecimento de analisar dessa forma. Porque, às vezes, o Cruzeiro, 1 ou 2 jogos não jogavam bem. O Marcelo não é treinador para o Cruzeiro. O Marcelo não é treinador para o Cruzeiro. E não entendiam que o Marcelo pegou um time destroçado. Foi. Só que o Marcelo é um treinador com tanto conhecimento que ele buscava na base quando precisava o jogador certo. Que ele trouxe jogadores como o Newton, que hoje todo mundo fala bem, mas que quando chegou em Minas todo mundo falava, vem lá do Vasco, o Vasco com esse time ruim, não tem jogador nenhum que presta e o Cruzeiro está trazendo o Newton. O Newton, tá aí. Acho que é um dos melhores jogadores do campeonato. Então, é importante a gente ressaltar isso tudo. O Marcelo, e inclusive o presidente do Cruzeiro, que teve uma postura bacana, que bancou o Marcelo. Então, assim, eu acho que essa integração entre a diretoria e o Marcelo fizeram com que o trabalho desse frutos antes do tempo. Pois é, agora, essa situação do Cruzeiro é muito boa e eu acho que o Cruzeiro precisa ter equilíbrio justamente depois de ganhar o título, para se organizar para o próximo ano, que não será um ano tão normal assim, porque tem Copa do Mundo, é um ano meio complicado. Até eleição para a presidência tem no ano que vem, então é um negócio complicado. Então o Cruzeiro pode se preparar. Agora, quem está se preparando já precisando de um time pronto para dezembro é o Atlético, né? Que o Atlético, a fórmula, o pessoal fala, a fórmula do sucesso não existe. Será que não? O Cuca foi a mesma coisa. O Cuca pediu o Pierre para o Calil e o Calil, até conta na entrevista, falou, não, mas o Cuca me enchia a paciência por conta do Pierre. E aí eu trouxe. Então, quer dizer... E o Pierre encostado no Palmeiras. Exatamente. Então, será que a fórmula não é acreditar num treinador e apostar? E apostar também no trabalho, porque muita gente quer só a grife, que é o treinador de grife e não tem o trabalho. E o Atlético é isso. O Cuca conhece extremamente o grupo, tem sido muito coerente. A questão do lateral esquerdo, depois de escutar a entrevista do Cuca, eu achei que ele foi muito coerente quando ele disse que eu não posso contratar um lateral esquerdo agora porque eu não tenho como me inscrever e eu vou complicar a cabeça dos jogadores que estão aqui dentro. Vou treinar um jogador para jogar na lateral. E é o Lucas, que vem jogando muito bem e talvez possa ser até titular no Mundial. Então, existe isso. O Atlético entrou em campo, entrou como favorito e jogou como favorito, o que é mais interessante. E vem mostrando que, assim, o título mundial é claro que é uma incógnita, mas pode que sim ganhar. Como o Corinthians ganhou do Chelsea, eu acho que o Atlético tem condições. Essa história do Lucas jogar como lateral esquerdo, ela é importante no seguinte ponto. É mais um jogador de armação que o Atlético ganha. E altura. Além do mais, ele é alto, ele não é baixo. Mas é um jogador assim que rouba a bola e sabe o que vai fazer com ela. Não é o que eu sei, aquele cara que rouba a bola, você tem que correr para tomar a bola dele.
É porque a posse de bola nesse jogo contra um time como o Bayern é importante. Não pode ficar no pé deles. Agora, o América deu uma respirada. Pois é, o América... Danilo, Segue o América. Esse Danilo é um baita jogador, é um lateral esquerdo e ele tem essas características. Ele, além de um chute muito bom, ele tem altura, então é um jogador que recompõe muito bem a defesa. É um jogador para o Atlético Cruzeiro ficar de olho. Mas até Atlético e Cruzeiro prestarem atenção. Acontece o seguinte, o América não gosta muito de vender gente para cá, jogador para cá. O Danilo para o Santos foi quase de graça, né? Se fosse para Atlético ou Cruzeiro, era complicado. E o Danilo interessante, o Danilo que perdeu muito espaço na seleção brasileira. Mas que engraçado isso. Que foi o jogador que decidiu o clássico Porto e Sporting. E, assim, é adorado no Porto. Quer dizer, é um jogador que é muito bem visto na Europa. Agora, essa situação do nosso futebol, ela esbarra numa coisa. Eu vejo que até a Copa do Mundo nós teremos aí os clubes levando, negociando com quem gerencia os estádios, essa coisa toda. Depois da Copa do Mundo, eu acho que nós teremos uma mudança de posicionamento dos clubes diante do que vem acontecendo nos estádios. O torcedor do futebol precisa ter um pouco mais de qualidade, um tratamento melhor, né, mais respeitoso. O torcedor não pode sofrer porque é apaixonado por um clube, porque vai, paga, fica em pé. Eu estou dizendo isso aqui porque é o seguinte, o Mineirão ainda tem muitos problemas. Tem. E o Independência, aquela história do ponto cego do Independência é uma vergonha para o futebol mineiro e até agora ninguém resolveu nada. O torcedor mineiro, e não estou falando só do torcedor do Atlético, estou falando do torcedor do Cruzeiro também, merece um tratamento melhor. Não dá para você ter 6 mil lugares no estádio em que o torcedor não tem como enxergar a partida em seu você lugar não vê o jogo, numerado. Então, eu acho que até a Copa do Mundo vamos engolir muita coisa, esse negócio de legado. O legado que está ficando dessa Copa do Mundo, na minha opinião, é a possibilidade de um título para o Brasil no futebol e no mais nós teremos muitas dívidas. E os clubes terão que pensar um pouco mais, porque o Grêmio, por exemplo, já está dizendo o seguinte, eu tenho que pedir para treinar e tenho que pagar para jogar no meu estádio. Pois é. Tem alguma coisa errada no futebol. Só que o que eu noto é que a conversa do dirigente, quando fala do preço, é uma. Futebol é caro. Futebol tem que investir. Eles querem que fique caro. Não, tudo bem. Para eles. Tudo bem. Para eles lucrarem. Não, mas tudo bem. Mas e o retorno? E o cara que paga caro, ele tem que assistir o jogo da mesma maneira do que quem pagava barato? Hoje, quem paga R$100 no ingresso tem menos do que aquilo que pagava R$10 há 3 anos atrás. Uma coisa que é um troço. NBA, que é o exemplo maior, a Superliga de Vôlei é baseada na NBA. O cara compra o ingresso mais caro, ele fica próximo da quadra, certo? Ali tem garçom. Você ganha a bebida e a comida com o ingresso que você comprou. Mas isso nos grandes espetáculos... Mas aí no futebol isso não acontece. Outra coisa, esse que você falou vai haver uma briga, vai haver um consenso até a Copa, tá? A Copa para. Depois continua com o pessoal. O futebol para a Copa acontecer, né? Então depois vai continuar. Agora, aí é que vai começar a mostrar o que é realmente o Brasil. Aqui, vamos simplificar esse assunto, porque senão nosso tempo vai estourar. É um assunto para 2 horas. É para 2 horas, mas eu quero tocar nesse ponto que eu acho que é interessante. Sabe qual que é o grande problema disso tudo? É que quem investiu não tem risco. A Minas Arena gastou esse tanto de dinheiro e se os clubes não jogarem lá, o Estado paga. Então, essa parceria público-privada é balela, porque é público-público, porque de todo jeito o Estado tem que pagar. Muito bem. Ou seja, o povo paga. Muito bem. Pois é, o debate foi muito bom, então ficamos por aqui. Um abraço, Liege, um abraço, telespectador. Obrigado, Gerson. Obrigado, Ivan. E vamos aí, acompanhando o futebol mineiro e passando tudo para você aqui. Rede Brasil, um abraço.